Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Bradesco, mais especificamente falar sobre a crescida repentina que as ações do Banco do Bradesco vem tendo nesse mês, depois de ter uma queda abrupta no mês de novembro do ano passado e o banco só fez derreter as suas ações. Agora o banco está começando a ter uma retomada no seu valor de mercado. Aqui a gente tem o canal com vários outros ativos, vários outros vídeos também falando sobre diversas ações e fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. E caso você tenha interesse, vou lhe convidar a dar uma olhada aqui e se inscrever no canal para acompanhar mais notícias sobre as bolsas de valores. Bom, aqui a gente tem o gráfico das ações do Bradesco. Perceba que mais ou menos ali em novembro, as ações do banco começaram a derreter. E se você olhar direitinho, as ações permaneceram nesse fundo aqui até o mês de abril, agora de 2023. Se a gente fizer uma análise, a gente vai perceber que as ações do banco não passaram do valor de R$14, de R$15, na verdade, ali mais ou menos, R$15,32. As ações que chegaram a bater R$20,54, perdão, R$20,50, começaram a crescer, principalmente porque o banco não vinha apresentando fortes lucros. Em compensação, outras empresas do mesmo setor, o setor dos bancos, como o Itaú, Banco do Brasil, que também tiveram lucros melhores do que o Bradesco, pode ter sido uma motivação para as ações do Bradesco também despencarem. Vamos olhar aqui, por exemplo, os resultados do primeiro trimestre agora de 2023. Só para a gente ter uma ideia que também nesse ano de 2023 o banco não veio tendo bons lucros. Note que nesse primeiro trimestre de 2023 o banco teve um lucro de 4 bilhões 280 milhões. Se você compara com o primeiro trimestre de 2022, que foi de 6 bilhões 821 milhões, a gente tem uma redução de 37%, 37,3%. Mas se comparado com o primeiro trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022, pode-se dizer que o banco até se ficou no positivo, mas com relação ao mesmo período do ano passado, o banco ficou numa situação um tanto não atraente. Uma outra coisa que a gente pode analisar também com relação à distribuição de proventos do banco, o banco que nos últimos 12 meses distribuiu 6,24%, como eu já apresentei também aqui, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco Banrisul vem distribuindo dividendos melhores do que o Bradesco, e isso está sendo de longe alguma recomendação de você adquirir as ações do Banco do Brasil ou do Banrisul, mas para sermos justos, o Banco Bradesco vem distribuindo dividendos não tão atraentes quanto se comparado com o Banco do Brasil ou o Banco Banrisul. Em contrapartida, a gente sabe que de 2019 para trás foram anos assim de ouro para o Banco Bradesco no quesito distribuição de dividendos. Então, para sermos até mais justos, foram anos de ouro para os investidores do Banco do Bradesco. É claro que foram dividendos bons, porque o banco vinha tendo também bons lucros. Pegue 2019, por exemplo. 2019, o banco teve um payout de 74%, enquanto que um lucro de 15 bilhões 863 milhões. Fazendo uma conta dessa aqui rápida, a gente percebe que isso foi um valor da ordem de aproximadamente 11 bilhões e 700 milhões. Então foi tudo isso distribuído aos seus acionistas. Agora olhe aqui para o ano de 2020. Os 12 meses, o banco teve um lucro de 5 bilhões 548 milhões. O que já era de se esperar, o banco teve uma redução no seu payout. Primeiro, muitas agências de todos os bancos, agora a gente está falando inclusive de economia global, foi um ano de pandemia, então a maioria dos bancos ao redor do mundo, em particular no Brasil, foram afetados por conta da pandemia.
Já visto, a gente pode perceber esse lucro de 5 bilhões 548 milhões. Foi menor do que a metade do ano ligeiramente anterior, que foi 2019. Foi quase 3 vezes menor. E, consequência, como eu já falei, o payout também foi reduzido. No ano de 2021, a economia começou a se organizar, os bancos começaram a dar uma melhorada, esse lucro cresceu para mais de 9 bilhões, o payout também foi aumentando para 44%, e como você também pode ver aqui nessa escala, em 2022, os 12 meses apresentaram um lucro também maior do que 2020, 2021, e sem falar no payout também, que já deu uma melhorada. Para 2023, o primeiro trimestre apresentou um lucro de quase 3 bilhões. E o payout só desse primeiro trimestre foi de 71%. Vamos supor que isso seja algo linear, ainda que não seja, a gente vai estar contando com um ano, os 12 meses do Banco Bradesco, tendo um lucro melhor do que 2020, 2021 e 2022, além de que teremos um payout acima dos 52%. Eu, particularmente, nessa carteira aqui do canal, que são poucos ativos, porque é um valor baixo sendo investido nas ações, já temos dois bancos, que é o Banco do Brasil e o Banco Banrisul. Eu acredito, agora para não ficar em cima do muro, que nesse ano o Banco Bradesco vai ter uma melhora nos seus lucros, consequentemente vai ter uma melhora também nos seus dividendos. Se você já tem em carteira, é de se esperar que nesse ano você vai ter uma rentabilidade melhor com JCPs e dividendos com relação ao Banco Bradesco. Mas para mim não é interessante incluir esse banco na carteira, porque nós já temos dois bancos, proporcionalmente, é claro falando, vem tendo melhores lucros e também uma melhor distribuição de dividendos, que em particular para mim talvez seja o carro-chefe, né? Depois de analisar em geral aquele ativo, depois de fazer uma análise com outros ativos do mesmo segmento, uma das coisas que eu mais acho importante é a distribuição de proventos. Então, no momento, o Banco Bradesco, para mim, não se torna tão atraente, mas é de se esperar, repito, que para quem já tem as ações do Banco do Bradesco na carteira, esse ano vai ser um ano melhor com relação à distribuição de proventos. Aqui comigo, como que era a distribuição de proventos do Banco do Brasil nos anos antes a 2019. Veja, aqui em 2023, o maior pagamento foi de 50 centavos por cota, que foi logo no início de 2023. Em 2021, foi de 53 centavos por cota. Já em 2022, ficou na casa dos 20 centavos, até 19 centavos, vamos considerar como sendo 20 centavos. Foi mais ou menos uma média dessas duas maiores distribuições, uma média de 20 centavos. Mas algo positivo, que aqui eu tenho que dar ponto ao Bradesco, é porque ele faz aquele tipo de distribuição que eu gosto. Geralmente, né, pelo menos analisando o histórico recente, é que ele faz distribuição de quase todos os meses. Então, janeiro vai cair dividendo na sua conta. Fevereiro vai cair dividendo na sua conta. Março também. E, consequentemente, quase que o ano todo. Para não dizer o ano todo, né, os 12 meses do ano, você vai ter distribuição de proventos na sua carteira. Como eu já falei em vídeos anteriores, isso é bastante positivo caso você tenha o interesse em reinvestir esse dinheiro nas próprias ações e nos fundos imobiliários também que você já tem em carteira. Então isso é um ponto que eu dou ao Banco Bradesco. Para não ficar só nas minhas palavras, perceba aqui, ó. Em 2019, pagamento todos os meses. 2020 também, pagamento todos os meses. Você vem para 2021, começa fazendo pagamento já em janeiro, vai seguindo a sequência dos meses, até chegar em dezembro, também 2021, mesma coisa, 2022, e o que é de se esperar também é que em 2023 o banco faça isso, pois já fez o primeiro pagamento lá, dia 2/1 de 2023, fez também em fevereiro, e já vem fazendo também ao longo de 2023. Já tem pagamento programado para 2024. E voltando aqui, né, para o real motivo do vídeo, foi esse crescimento de que nesses 30 dias o banco teve uma subida de 18% nas suas ações. Nos últimos 5 dias, né, a gente pode ver com uma variação aí de
mais ou menos 1%. Teve essa queda aqui, né? Mas, no geral, as ações do banco vêm crescendo bastante desde o início do mês de maio. Para os investidores, é claro que tem o Banco do Bradesco, a esperança é que continue crescendo para voltar aos patamares de que já teve um dia e também voltar com os lucros que tinha em outro momento, para, consequentemente, distribuir melhores dividendos aos seus acionistas. Então, se você gostou, peço que deixe um joinha aqui nesse vídeo, comente se você tem as ações do Bradesco e o que é que acha para o futuro dessa empresa. Então, até mais, um abraço, tamo junto.